Ana é uma garota que estava doente e vivendo na miséria depois que foi traída pelo namorado e a sua melhor amiga. A Ana era uma garota rica, mas depois que seu pai faleceu em um acidente, a Ana confiou todos os bens que tinha na mão do seu namorado, sem saber que ele planejava roubar todo o seu dinheiro. Depois que ele conseguiu roubar tudo que pertencia a Ana, ele a abandonou. E agora estava indo visitá-la junto com a sua melhor amiga para esfregar na cara dela que os dois iriam se casar. Os dois humilham e confessam tudo o que fizeram com a Ana durante todos esses anos. A Ana já havia entendido que tinha sido traída. Então ela só pede que o Pedro lhe empreste dinheiro para ir ao médico, pois a Ana estava morrendo com HIV, mas ela não sabia como isso era possível, pois ela era virgem. Mas o Pedro se faz de coitado, dizendo que ele não iria dar nada para ela, pois essa doença era prova que ela traiu ele. A Ana começa a dizer que ela deu tudo para ele. Na época da escola ela dava mesada para ele, e até o pai dele, que era motorista da família naquela época, só continuou trabalhando para a família por causa dela. Ela fala que sustentou ele por anos e agora o mínimo que ele deveria fazer era ajudá-la. Mas ele ri dela e diz que nunca irá ajudá-la. Depois disso ele sai. Mas a safada da amiga continua lá e pergunta se ela gostaria de saber como que ficou doente. A Ana implora para que ela diga. E então a cobra diz que foi o próprio Pedro que fez isso com ela. Ele usou uma agulha que estava infectada com a doença e usou nela sem ela saber. A Ana fica em choque e pergunta por que ele fez isso. E ela responde que foi porque eles teriam que se livrar dela depois que conseguisse tomar tudo que era dela. Então, para ele sair como coitado, ele infectou ela e espalhou para todos que havia sido traído, e assim ela não teria ninguém para ajudá-la. A cobra debocha e sai, deixando a Ana aos prantos. Quando os dois estavam saindo, um rapaz chamado Marcos passa por eles e encara o Pedro. Depois ele continua andando e de repente escuta alguém passando mal. Ele entra na casa em que Ana estava. Marcos é o noivo que o pai da Ana planejou que se casasse com ela. Ele era apaixonado por ela, mas por causa do Pedro, ela humilhou tanto Marcos que ele desistiu do noivado. Quando ele chega e vê o estado que a Ana estava, ele se sente culpado e pede desculpas por não ter insistido no noivado. A Ana também começa a se lamentar e dizer que ela não imaginava que alguém além do pai dela se importava com ela e diz que se ela tivesse uma nova chance ela faria tudo diferente. Ela começa a passar muito mal e ele tenta levá-la para um hospital, mas já era tarde demais, e a Ana acaba morrendo nos braços do Marcos. Ele fica aos prantos dizendo que se ele tivesse outra chance ela não iria sofrer nunca. De repente a Ana renasce e volta 10 anos no passado, quando ainda estava na faculdade. Querem parte 2?